Boa noite, meu povo! Tudo bem? Vamos para mais uma livezinha hoje. Hoje vamos bater um papo aí sobre planejamento e vou revelar o que a gente anda tanto planejando essa semana, esses últimos meses, na verdade, né? Que é algo que já falei pra vocês, a gente tava esperando bastante pra poder contar a novidade. Tudo bem? Vamos pra mais uma live. Eita, que deu um delay aqui. Deu. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Aprenda a se planejar de uma vez por todas. Deixa eu fixar o comentário. Hoje a gente vai falar então sobre planejamento mensal, sobre planejamento semanal. Vou comentar aqui um pouquinho com vocês sobre quais pontos a gente precisa considerar quando a gente vai fazer um planejamento. E uma coisa muito importante, né? Comentei aqui com vocês que hoje eu vou revelar o que a gente anda tanto planejando esses últimos meses. Então essa live é pra quem... Essa live é para quem quer ser capaz aí de fazer o seu planejamento sozinha, capaz de organizar a sua rotina e conseguir fazer os seus afazeres de uma vez por todas, né? Conseguir organizar a nossa rotina, sempre com tempo para descansar, sempre pensando na leveza, que é uma coisa que eu sempre comento bastante aqui com vocês. E é por isso que eu vim aqui mostrar para vocês o passo a passo de um planejamento bem eficiente. Então, eu vou te mostrar todos os passos que tu precisa levar em consideração quando for fazer o teu planejamento, tanto semanal quanto mensal, e no fim da live a gente vai ter uma revelação aqui, né? Tô ansiosa pra poder contar pra vocês, tá? Tô planejando isso assim, ó, cada detalhezinho, o mês inteiro praticamente, pra poder realmente vir aqui contar novidade pra vocês. Oi, Tainá, tudo bem? Miga, a live vai ficar salva, tá? Depois tu pode assistir, mas olha só, se tu puder voltar aqui depois no finalzinho da live, porque vai ter uma surpresa do nosso lançamento, né? A gente já deve estar sabendo que a gente vai ter um lançamento em breve. E só quem tiver aqui online, durante a live, vai ter uma surpresinha e vai ter um bônus aí nesse lançamento. Então fica de olho, se puder voltar aqui depois na live, vai ser muito bacana. E para quem já nos acompanhava aqui no cantinho, né, já sabe que a gente estava há um bom tempo planejando esse lançamento, que é algo muito especial que vai vir esse ano, algo assim que eu nunca fiz antes. Eu planejei com muito carinho para que saísse assim tudo do jeitinho que eu queria, sabe? E hoje eu vou contar o que é isso. E claro que a gente, como eu comentei, né, a gente vai ter uma surpresinha aqui no decorrer da live, só para quem estiver online, então se tu tá aqui já fica ligado para não perder. Então, antes de mais nada, vamos ao conteúdo e eu vou soltando alguns spoilers aqui pra vocês ao longo da live pra depois eu poder contar a novidade de fato. Então, antes de mais nada, como a nossa live hoje é pra aprender a se planejar, né, de uma vez por toda, nada mais justo do que eu vim aqui falar pra vocês a importância de um planejamento. Eu, né, trabalhando com planejamento e produtividade, até não preciso nem comentar com vocês o quanto eu considero isso importante. Mas o planejamento, ele em si, ele é muito importante para que tu consiga ter um plano de ação para os seus objetivos, para que tu consiga atingir tuas metas, para te tomar decisões importantes, para ter dias mais produtivos, né? Óbvio, quem não quer fazer aquele planejamento diário, colocar todas as tarefas lá no papel e chegar no final do dia e ter concluído tudo, né? E ter realmente colocado um checkzinho lá em todas as atividades. Então, é muito importante o planejamento por causa disso, pra gente conseguir ter dias mais produtivos e não só dias ocupados, né? Que a gente sabe que dias ocupados não é muito bacana, que no fim a gente vai se amontoando de coisas ao longo do dia e não realiza nada. É muito importante também pra gente ser mais consciente das nossas atividades, né? Não só fazer as coisas por fazer, digamos assim, viver dia após dia mesmo, né? Pra gente desenvolver hábitos mais saudáveis. Então, a gente sabe que o planejamento, ele tem um benefício, digamos assim, né? E pra começar a falar sobre o planejamento, eu listei 8 passos aqui que eu acho muito importante, e todos esses passos eu levo eles em consideração quando eu vou fazer, por exemplo, o planejamento semanal de alguma cliente. Sempre quando eu fazer o planejamento semanal, eu levo todos esses pontos em consideração.
Então, eu vou começar a falar sobre os oito pontos aqui para vocês, para depois a gente poder finalizar essa parte do planejamento. E depois também vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de planejamento, né? Como que a gente vai anotar esse planejamento, onde que a gente vai anotar. Só uma coisa, a Tainá tinha perguntado aqui, tinha falado que ela queria assistir a live, mas ela tem aula agora. Essa live ela vai ficar salva, mas como eu comentei pra vocês, só quem tá aqui durante a live online vai ter uma surpresa do lançamento que eu tinha comentado, tá? Então, vamos lá. Pro planejamento, né? Quais são esses 8 passos? Primeiro de tudo, muito importante, a gente revisar o mês e a semana anterior. Então, sempre dá uma olhadinha nas tuas metas, né? Da semana que passou, do mês que passou, mês anterior, da semana anterior, e se pergunta, se questiona o que tu fez de bom, de que forma que tu pode melhorar o que tu fez, né, para poder progredir as tuas metas. Se questiona também se tu tá feliz com o teu progresso. Então é muito importante a gente fazer essas pequenas perguntinhas, justamente porque se a gente não revisar, se a gente não ter essa noção do que foi feito, a gente não vai saber o que pode melhorar, né? A gente não vai ter aquela noção do que a gente tá fazendo de certo, do que a gente tá fazendo de errado. Então a revisão, ela é muito importante por conta disso, né? Não vai fazer uma revisão simplesmente por fazer, não, tem um propósito aí, que é justamente a gente saber o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, de que forma que a gente pode melhorar. Então é muito bacana a gente fazer essas pequenas perguntinhas, né? Se perguntar o que fez de bom, de que forma que pode melhorar. Eu acho muito importante colocar tudo isso no papel. Então o que eu sempre recomendo, todos esses pontos, esses 8 pontos que eu vou listar aqui, coloca no papel antes de tu fazer a distribuição na tua ferramenta de trabalho, que eu já vou comentar sobre isso depois. Mas, muito importante, anota tudo isso no papel, porque daí, quando chegar o momento de tu fazer essa distribuição, né, na tua ferramenta de planejamento, tu vai ter a visão geral de tudo. Até se a tua ferramenta de planejamento tiver essas opções disponíveis, por exemplo, para te fazer a revisão e os outros pontos que eu vou listar, é mais interessante ainda, porque daí tu consegue concentrar tudo em um lugar só. Mas, se não, pode anotar em um papel antes de tu realmente pegar para fazer o teu planejamento semanal, o teu planejamento mensal. E, como eu comentei aqui, revisar um mês ou a semana anterior, porque o planejamento que eu tô comentando com vocês, o passo a passo desse planejamento, é tanto para o mês, planejamento mensal, quanto planejamento semanal, ambos a gente precisa levar em consideração esses pontos, tá? Então, primeiro ponto, revisar o mês e a semana anterior. Segundo ponto, analisar as tarefas que ficaram para trás. Então, o que tu deixasse de fazer, ainda pensando no que já passou, né? Ainda pensando no teu planejamento que já passou, sempre na revisão. Para te analisar as tarefas que ficaram para trás e tu vai pensar o que tu deixasse de fazer nesse último mês, nessa última semana. Porque quando tu tem essa visão, quando tu vai fazer a tua distribuição dessas pendências na tua ferramenta de trabalho, tu não foca só naquelas atividades que tu precisa fazer, só nos teus próximos compromissos. Tu foca nas pendências que tu deixasse de fazer também. E é importante a gente pensar nisso, porque se a gente for ficar só pensando nos compromissos que estão por vir e não pensar no que a gente deixou de fazer, porque muitas vezes a gente precisa fazer um replanejamento, aquelas atividades que a gente não fez, às vezes porque aconteceu algum imprevisto, aconteceu alguma coisa, se a gente não colocar ela no nosso planejamento semanal, nosso planejamento mensal de novo, ela vai acabar se tornando urgente, né? Então, às vezes, uma atividade que ela nem tem tanta urgência, que ela tem um prazo aí maior, ela vai acabar se tornando algo urgente, o prazo dela vai acabar chegando. Então, é sempre importante a gente ter essa revisão, a gente pensar em quais atividades foram deixadas para trás, quais atividades, de repente, aconteceu algum imprevisto ali no meio do caminho e tu teve que deixar ela de lado. Então, pense sempre nisso, lista todas as pendências ali, né, que como eu comentei, coloca tudo sempre no papel para te poder ter essa visão geral, lista tudo que tu deixou para trás para que depois possa fazer a distribuição dessas atividades também e para que tu possa colocar tudo ali bem detalhadinho para não deixar nada passar. Porque um ponto muito importante de um planejamento bem eficiente é justamente tu colocar tudo que é importante para ti, tudo que é prioridade para ti, tudo que realmente precisa ser feito e não deixar só atividades soltas, digamos assim, atividades que não têm tanta importância. Então, esse é o segundo ponto, analisar as tarefas que ficaram para trás. Terceiro ponto, a gente definir os pontos definir os pontos fracos e os pontos fortes. Então, voltando, né?
como aprender a fazer um planejamento de uma vez por todas. Primeiro ponto, a gente pensar, a gente revisar o mês da semana anterior. O segundo ponto, analisar as tarefas que ficaram para trás. E o terceiro ponto, definir pontos fracos e os pontos fortes. Então, o que são esses pontos fracos e esses pontos fortes, né? Pensar pelo que tu é grata, agradecer pelas coisas também, né? Algo que eu comento muito aqui no cantinho, que eu considero muito importante, e pensar no que tu deve melhorar. Então, esses são os pontos fracos e os pontos fortes. Pontos fracos, na verdade, são coisas que talvez tu não fez com tanta excelência, né? Que tu poderia realmente ter feito melhor. Então, tu vai pensar nesses pontos que tu pode melhorar. E os pontos fortes são coisas boas que aconteceram, né? Coisas boas que tu tem aí pra agradecer, realmente colocar ali pelo que tu é grato. Então, novamente, tu vai pontuar tudo que tu é grata, pontos que tu precisa melhorar, pontos que tu tem para agradecer, pontuar tudo certinho, porque isso tem um propósito no teu planejamento e vocês vão entender quando a gente vai fazer a distribuição dessas atividades. Então, esse é o terceiro ponto. Uma pausa aqui. Lembrando que a gente tá falando aqui sobre planejamento, né? Tô comentando com vocês sobre como a gente vai fazer o nosso planejamento mensal, nosso planejamento semanal. E no finalzinho da live, aqui no decorrer da live, vou até soltando os spoilers sobre o nosso lançamento, mas no finalzinho da live a gente vai ter uma surpresa pra quem não tá entendendo ainda, não tá situado. Agora no mês de setembro a gente vai ter um lançamento muito especial aqui no cantinho, algo que a gente vem planejando há bastante tempo, e eu vou revelar aqui pra vocês qual vai ser esse lançamento hoje, né? Vou incluir datas, falar algumas outras coisinhas aqui, mostrar algumas coisas pra vocês também, então fiquem ligados aqui. E pra quem tá durante a live também, depois da live vai ter um certo tempinho aí pra garantir uma surpresa muito especial nesse lançamento, então fiquem de olho. Então, 3 pontos aí que a gente já falou, que é muito importante pro planejamento. Revisar o mês e a semana que passaram, né? Analisar as tarefas que ficaram para trás e definir pontos fracos e pontos fortes. São 3 pontos aí bem importantes. Deixa eu tomar uma água aqui. A pessoa quase não gosta de falar. O quarto ponto, são 8 pontos, tá? O quarto ponto, listar as suas pendências e os compromissos fixos e agendados. Agora que a gente começa, que a gente deixa o passado para trás, digamos assim, né? E começa realmente focar no agora, focar nas pendências, nos compromissos que ainda não vieram. Então, nesse momento que a gente deixa as atividades, deixa a revisão, digamos assim, né? Pra lá, e agora a gente foca realmente no agora. Então, tu vai listar todas as suas pendências, todas aquelas atividades que tu realmente precisa fazer, atividades de repente tem um prazo mais curto ou que tem um prazo mais longo, independente disso, tá? Lista todas as suas pendências, lista os compromissos fixos também. O que são os compromissos fixos? São aqueles compromissos que já tem uma data certa, digamos assim, toda semana tu tem um compromisso na sexta-feira, 6 horas da tarde, digamos assim. Ou segunda, quarta e sexta tu tem um compromisso pela manhã. Já é um compromisso certo, já é um compromisso fixo. Então, isso é um compromisso fixo. Lista ele também ali com data, com horário. E os compromissos agendados, o que são eles? São compromissos que tu tem uma hora marcada, mas não necessariamente tu tem toda semana ou todo dia que seja. Mas, por exemplo, o médico, tu não vai por exemplo, segunda, quarta e sexta no médico. Não, tu vai, sei lá, uma vez, tu marcasse uma vez esse mês. Então, tu vai lá e anota, porque ele é um compromisso agendado. E os compromissos fixos é algo que tu já tem ali certo, que tu sabe que realmente precisa fazer. De repente, vamos supor, tu tá fazendo um tratamento, e daí tu vai no fisioterapeuta. Tá fazendo um tratamento aí de 10 sessões que tu vai uma vez na semana. Então, tu já sabe que toda quarta-feira às 11 horas da manhã tu tem que ir lá no fisioterapeuta. Então, isso é um compromisso fixo. É algo que tu já sabe que tu vai ter toda semana. E o compromisso agendado são compromissos que aparecem, digamos assim, uma vez ou outra, né? De repente, uma reunião de trabalho, de alguma coisa específica, de um projeto específico que tu tem que fazer. Então, isso é um compromisso fixo. Eu sempre brinco que assim, quando tu vai listar as suas pendências, seus compromissos fixos e os compromissos agendados, faz uma to-do list assim gigantesca de tudo que tu precisa fazer mesmo. Não abre mão de nenhuma pendência, de nenhum compromisso por achar que é muita coisa. Porque realmente assim, essa é a parte do planejamento semanal, principalmente, que tu vai colocar mais atividades. Porque pensa, são muitas coisas. As suas pendências, às vezes tem que estar rolando algum projeto, tem muita coisa pra te fazer, muitas pequenas atividades, pequenas metinhas, às vezes compromissos agendados, tu lotasse a tua atividade, a tua semana de atividades.
Então, às vezes, realmente acontece de tu fazer uma lista muito grande de coisas, mas não abre mão de nenhuma pendência por achar, não, essa semana já tem atividade demais, então vou deixar essa atividade para a próxima semana. Não faz isso agora, a gente vai fazer isso no próximo passo, em outro passo, porque se tu fizer isso agora, tu nem colocasse, tu nem situasse ali as suas atividades na tua agenda ainda, tu nem viu qual atividade vai ficar na segunda, qual vai ficar na terça, qual vai ficar na quarta, não sabe quanto tempo tu vai ter sobrando na segunda ou na sexta que seja, então não faz isso agora, porque senão tu vai acabar às vezes deixando uma atividade que é importante pra ti, às vezes uma atividade que tem um prazo certo ali, se deixar pra outra semana vai acabar estourando o prazo, então primeiro foca em fazer essa lista realmente, depois se precisar, caso precise, quando for fazer a distribuição dessas atividades, tu vê que vai ficar muita atividade e tu precisa realmente realocar alguma atividade dessa semana pra próxima semana, daí tu faz isso, mas por enquanto só lista realmente, por isso que eu sempre brinco. Geralmente nesse passo vai fazer uma to-do list gigantesca mesmo de tudo que tu precisa fazer, mas não tem problema nenhum. Então esse é o quarto passo, tu listar todas as suas pendências e seus compromissos fixos e os compromissos agendados. Então são 3 coisinhas aí pra te fazer, pra te listar. Retomando aqui. Primeiro, para te revisar o teu mês e a tua semana anterior, analisar as tarefas que ficaram para trás, definir pontos fortes e pontos fracos. E o quarto, listar as suas pendências, os compromissos fixos e os compromissos agendados. Então, são 3 coisas em um único ponto. Próximo ponto, que é o nosso quinto ponto. Estamos quase chegando aí no finalzinho. São 8 pontos para a gente poder levar em consideração quando vai fazer esse planejamento. Quinto ponto, estabelecer as suas metas. Isso aqui eu até coloquei como estabelecer, mas na verdade as metas, elas, levando em consideração, já teriam que ser estabelecidas, né? A gente só tem que colocar elas ali na nossa semana. Por quê? O que eu sempre falo aqui pra vocês no cantinho é que quando a gente vai fazer um planejamento, a gente sempre precisa planejar do longo prazo pro curto prazo. Então, sempre do nosso planejamento estratégico pro nosso planejamento operacional. O nosso planejamento mensal, nosso planejamento semanal, que é o que a gente está falando aqui, ele é o nosso planejamento operacional, ele é o nosso planejamento a curto prazo. Então, pensando nisso, as metas, nossos objetivos, eles são planejados lá no nosso planejamento a longo prazo. Então, nesse momento aqui, eles já teriam que estar estabelecidos, a gente só tem que pontuar eles. Quando a gente vai fazer um planejamento a longo prazo, tem uma coisa que a gente sempre pensa. Todas as áreas da nossa vida, eu pelo menos trabalho em 8 áreas da nossa vida, que trabalham com a roda da vida, né? E listo 8 áreas ali. Que a gente trabalha sempre de forma personalizada. Levando em consideração essas 8 áreas, a gente vai estabelecer um grande objetivo para cada uma dessas áreas e vamos definir as pequenas metinhas, né? Que é o passo a passo para aquele objetivo se tornar real. E quando a gente vai definir essas metas, a gente vai colocar um prazo para elas. E esse prazo, ele pode ser, dependendo do objetivo, né? Se ele for um objetivo, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Às vezes, por exemplo, quando é um objetivo muito grande, às vezes, sei lá, 5 anos, dificilmente tu vai ter alguma atividade para fazer, por exemplo, toda semana. Mas quando é um objetivo anual, por exemplo, que tu define ali as metas certinho, tu coloca um prazo para cada uma delas, provavelmente todo mês tu vai trabalhar um pouquinho em cima dela. Então, de repente, uma vez na semana, nem que seja, ou 2 vezes no mês, mas algum momento tu vai ter que fazer alguma atividade, dar algum passo por aquela meta, porque é uma meta que vai ter que realizar no ano. Então, né, se torna mais mensurável, digamos assim, vai estar um pouco mais a nossa realidade. E quando a gente define esses pequenos passinhos, eles se encaixam na nossa semana. Então, como eu comentei, o objetivo, vamos supor, a gente estabeleceu um objetivo de uma área específica lá pro ano. Vamos supor, um objetivo pro nosso trabalho. É uma área lá da nossa roda da vida. E daí, nesse objetivo, a gente definiu várias metinhas, né? Porque a gente sabe que o objetivo, ele é composto por vários passinhos. E quando a gente define esses passinhos, a gente definiu um prazo, seja para agosto, setembro, outubro. E quando a gente vai fazer esse planejamento mensal, a gente vai olhar essas metas. Então a gente vai ver, para esse mês agora de setembro, tem essa meta, essa meta. Tem 3 metas de um objetivo tal que eu preciso realizar. Então o fato de tu estabelecer a meta, não é que tu vai definir as metas, porque
teoricamente as tuas metas elas já estão estabelecidas, mas tu vai pegar aquelas metas de acordo com o teu plano de ação, de acordo com os prazos que tu já estabeleceu para os seus objetivos lá da frente e vai listar eles. Então, eu sempre gosto de fazer você ter essa noção dos objetivos, dos prazos, das metas. Eu sempre coloco tudo no quadro do Trello, porque daí eu consigo colocar o prazo ali, consigo ver a meta, então eu consigo ter essa visão geral. É muito bacana também quando tu for definir esses objetivos, de repente, por exemplo, quando tu for fazer o teu planejamento anual, tu colocar na tua ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, tu definiu o objetivo lá, tu viu que aquele determinado objetivo vai cair esse ano, tu vai precisar terminar de realizar, digamos assim, esse ano. E daí tu vai ver que em agosto, em setembro, em outubro, é o mês que tu mais vai trabalhar em cima dele. Então, que tem metas específicas. Então, tu já vai lá e anota já no início da semana na tua ferramenta de trabalho. Já coloca um prazo lá, determinada meta tem essa tarefa para realizar. Porque assim acaba ficando mais fácil. E daí, quando tu for de fato fazer o teu planejamento semanal, que é o que a gente tá falando aqui, ou o teu planejamento mensal, tu já vai ter aquilo ali anotado na tua ferramenta de trabalho. Então, a única coisa que tu vai fazer é olhar aquilo ali, né? Olhar a data e realmente ver se tem um compromisso, tem uma pendência para aquele dia, que na verdade é uma meta tua, e tu vai colocar lá na tua listinha de coisas pra a gente fazer na nossa distribuição do planejamento semanal. Então, vejam sempre como uma coisa leva a outra, né? O teu planejamento que tu fez lá a longo prazo, ele vai estar incluído de certa forma aqui na tua rotina. Então, é muito importante a gente trabalhar tanto o longo prazo quanto o curto prazo. Mas agora, voltando aqui na questão da gente estabelecer nossas metas. Nesse ponto, tu vai olhar então aí no teu plano de ação que tu já fez, dos teus objetivos, das suas metas, que tu já estabeleceu o prazo delas, e vai ver se tem alguma meta para esse mês ou para essa semana, dependendo qual dos dois aí tu tá fazendo o planejamento. E tu vai ver se tem alguma meta, algum prazo de alguma meta, aliás, que acaba nesse mês ou nessa semana e vai incluir aí na tua listinha de atividades que tu precisa distribuir no teu planejamento. Então, agora que tu já fez a tua revisão, né, tu já sabe o que tu precisa melhorar, tu já listou as suas pendências, é hora então de tu definir essas metas pra semana que se inicia ou pro mês que se inicia, justamente pra gente não deixar esse plano de ação de lado também. Então, esse é o quinto passo. Retomando aqui, revisar o mês e a semana anterior, analisar as atividades que ficaram para trás, definir pontos fracos e pontos fortes, listar as suas pendências, compromissos fixos e os compromissos agendados. Eita, que eu me perdi aqui, peraí. Não, peraí, vou voltar aqui. Revisar o mês da semana anterior, analisar as tarefas que ficaram para trás, definir pontos fracos e pontos fortes, listar as suas pendências, compromissos fixos e agendados. E o quinto, estabelecer suas metas. Já achei que tava ficando louca aqui. Vamos pro sexto ponto, quase no finalzinho. Tá faltando dedo mesmo, tá, Ju? Eu não me perdi aqui nas contas, que é muito passo. Mas, como eu falei, a gente tá quase acabando aqui. São 8 passos para esse planejamento. Agora é um dos pontos mais importantes, que a gente precisa levar muito em consideração, que muita gente peca na hora de fazer o planejamento. Vai vir aqui? Que é a distribuição. Então, o que acontece? Nesse passo, muitas pessoas, quando vão, se dá de cara com aquela lista de coisas para fazer, com as metas, com as pendências, com os compromissos fixos, os compromissos agendados, dá de cara com a revisão, vê ali o que precisa melhorar, o que não precisa. Quando se dá de cara com essa lista, com todas as informações ali em mãos, simplesmente pega aquelas atividades e joga ali na semana de qualquer jeito, né? Então, agora é o momento que tu vai pegar a tua ferramenta de trabalho, seja ela física, seja ela digital, pega a tua agenda, pega o teu planner, abre teu Google Agendas, que seja. Pega a tua ferramenta em mãos e tu vai fazer a distribuição. Mas essa distribuição a gente não faz de qualquer forma. A gente não pega simplesmente as atividades ali e joga ali na ferramenta. Não, a gente tem que fazer essa distribuição sempre de acordo com a tua ordem de prioridades. Que é isso, né? Aqui no Cantinho a gente sempre fala sobre isso, sobre ordem de prioridades, que não é pra gente definir digamos assim, 2 ou 3 prioridades pra nossa semana, né? Por exemplo, vou focar nisso e o resto deixa de lado. Não, a gente vai definir uma ordem de prioridades.
Pro que é mais importante, pro que é menos importante. Então a gente sempre vai ter esse equilíbrio entre os pratinhos, digamos assim. A gente não vai simplesmente focar em 2 coisas, focar em 3 coisas, esquecer de todo o resto. Não, tu vai pegar todas as tuas áreas da tua vida e tu vai definir, digamos assim, dar uma nota de 1 a 8 pro que é mais importante e pro que é menos importante. Por que eu digo de 1 a 8? Aqui, como eu já tinha comentado, né? Aqui no cantinho a gente sempre trabalha com 8 áreas da vida. Então, nessas 8 áreas, a gente define de 1 a 8 do que é mais importante e pro que é menos importante. Nenhuma fica de fora, não é que eu vou escolher 2 ou 3 áreas ali. Não, eu vou pegar aquelas 8 áreas e eu vou enumerar elas de 1 a 8. Isso é uma ordem de prioridades. Porque quando tu for fazer essa distribuição, é essa ordem de prioridades que tu vai levar em consideração. Então, tu vai olhar ali na tua ordem de prioridades. Digamos que... Não tá aqui. Queria pegar uma coisa pra mostrar pra vocês, mas não vai dar, não. Digamos assim, que na tua ordem de prioridades tá a saúde, o propósito e o teu intelectual. Digamos assim que são as 3 primeiras. São 8 áreas, mas eu tô dizendo aqui as 3 primeiras. Então, digamos que essas são as suas 3 primeiras áreas. Então, quando tu der de cara ali com todas as suas pendências, todos os seus compromissos fixos, tudo aquela lista que tu fez, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar, vamos ver aqui o que tá no meu top 1, digamos que é a saúde. Então, o que daqui dos meus compromissos, das minhas pendências, tudo que eu tô vendo aqui, o que dessas atividades vai afetar na minha prioridade principal, que é a saúde? Então, essa atividade principal é o que tu vai colocar primeiro na tua semana, é o que tu vai colocar primeiro no teu dia, é o que tu vai priorizar no teu mês, porque ela é tua prioridade. Então, tu precisa levar em consideração que, por exemplo, quando tu for fazer um planejamento semanal, se tu tá lá planejando o teu dia e daí tu coloca as tuas prioridades, o que é mais importante pra ti, porque a prioridade é o que é mais importante pra ti. Se tu pegar as coisas mais importantes pra ti e tu deixar pro final do dia, e daí tu vai começar o teu dia com atividades que não são tão relevantes pra ti, que não são tão significativas, que não vão te trazer bons resultados. Começa a fazer atividades às vezes, que realmente não te trazem bons resultados. O que é mais importante pra ti, tu deixa pro final do dia. E se, caso acontecer algum imprevisto nesse dia, e aí? Não vai sobrar tempo pra te fazer o que é mais importante pra ti. Não vai sobrar tempo pra te fazer o que realmente vai te trazer resultados. Então, por isso que é muito importante a gente sempre colocar as prioridades em primeiro lugar. Sempre o que é mais importante pra gente em primeiro lugar. Então, ali com base nas tuas ordens de prioridades, é o que tu vai colocar lá no início da semana, lá no início do mês, lá no início do dia que seja. Então, por exemplo, como eu tinha comentado aqui. Eita, que barulhão. Vocês estão conseguindo escutar? Porque aqui tá um barulhão lascado. Aproveitar para tomar uma aguinha. Então, voltando, como eu tinha falado, vamos supor que lá o teu primeiro lugar é a saúde, depois é o propósito, que o teu propósito, digamos que ele tá diretamente relacionado com o teu trabalho, e nem sempre o propósito, parênteses aqui, nem sempre o propósito tá diretamente ligado com o trabalho, mas aqui eu dei um exemplo, né? E o terceiro, que é o teu intelectual. Então, beleza. Quando tu se depara, digamos, de novo, né? Quando se depara ali com a tua lista de atividades, tu vê ali, vai ver primeiro as atividades que são da área da saúde, né? Que são importantes nessa área, e tu vai distribuir elas primeiro no teu dia, primeiro na tua semana. Depois que tu fez essa distribuição, tu vai ver, beleza, agora o próximo é o meu propósito, que como eu comentei nesse exemplo aqui, tá diretamente ligado com o trabalho. Então, quais dessas atividades que vai afetar no meu trabalho, que vai trazer bons resultados no meu trabalho, que são diretamente ligadas ali com o meu trabalho, vou colocar na minha semana. Então, vou começar a minha manhã já fazendo essas atividades, ou vou começar a minha semana já fazendo essas atividades. Depois, o intelectual, tá diretamente relacionado com os estudos, às vezes faculdade ou estudos que tu faz por conta própria. Então, tu vê, às vezes tem um curso, alguma coisa pra fazer. Quais dessas atividades tu colocou ali, as tuas pendências, de repente tu tem uma pendência de que tu vai fazer um curso, tem aula pra assistir alguma coisa. Quais dessas pendências são diretamente relacionadas com o teu intelectual? Então, tu vai, depois, o próximo passo, pegar essas atividades do intelectual e distribuir na tua semana, distribuir no teu dia. Então, é assim que a gente vai fazendo essa distribuição, sempre de acordo com a tua ordem de prioridades. Nunca fazer de qualquer jeito, né? Simplesmente pegar as atividades e jogar ali. Porque isso não faz sentido nenhum, né? No fim, tu vai planejar, vai colocar tudo ali no papel, pra chegar na hora que é pra tu realmente fazer uma distribuição bem feita, tu vai acabar deixando passar isso. Então, é muito importante sempre sempre pensar de acordo com a tua ordem de prioridades. Esse era o 6º passo. Agora, o nosso penúltimo passo.
Nosso penúltimo passo, nosso sétimo passo são os hábitos, né? Então, agora que a gente já tem essa visão geral da tua semana, já viu que tá tudo bem distribuído ali, né? É hora de tu pensar em quais hábitos tu vai focar. Então, o que tu quer fazer de diferente dessa vez, né? Quando a gente trata de hábitos, quando a gente fala de hábitos, eu sempre gosto de recomendar assim, tu fazer uma lista de todos os hábitos que tu quer adquirir. E de mês em mês, ou de quando tu sentir que tu realmente conseguiu firmar aquele hábito, tu dá uma olhada naquela lista e renova as atividades que tu vai focar. Então, por exemplo, digamos que tu fez uma lista lá de todos os hábitos que tu quer focar. Nesse mês agora, ou nessa semana, tu vai escolher 1 ou 2 hábitos no máximo, assim, porque se tu escolher muita coisa, tu vai acabar não conseguindo focar em nenhuma. Então, tu vai escolher ali 1 ou 2 atividades que tu quer realmente focar e tu vai direcionar a tua atenção para aquilo ali. Tu vai colocar aquilo ali como um compromisso na tua agenda. Então, lembra que a gente falou lá dos compromissos agendados? Tu vai tornar esse hábito um compromisso agendado, tu vai definir o horário para ele. Porque a definição de horário, assim, ela é um melhor requisito para te conseguir adquirir um hábito. E tu leva aquilo ali em consideração como se realmente fosse um compromisso para ti, porque é. Então, pensa sempre nisso. Sempre em tu focar no hábito, realmente direcionar a tua atenção pro hábito. E não tenta adquirir 300 hábitos de uma vez só, porque senão no fim não vai conseguir focar em nenhum. Então pensa de repente 1 ou 2 hábitos ali que tu quer focar realmente e coloca aquilo ali na tua agenda. Agora que tu já tá com a tua distribuição feita, tu olha ali todas as tuas atividades que estão na tua semana, tu vê em qual horário tu pode encaixar esse hábito, né? Varia muito, depende muito do que de qual é o teu hábito. E daí tu dá uma olhada ali em quais horários tu tem disponível e tu vai encaixando esses hábitos. Depende também da frequência que tu quer executar ele, se é todo dia, se é 1 vez, 3 vezes na semana. Então, de acordo com esse hábito, com essa especificação específica que tu fez nesse hábito, tu vai distribuir ele na tua semana. E coloca sempre horário para isso. Muito importante essa questão do hábito, porque isso ajuda muito a gente a realmente focar naquilo ali, realmente fazer e não deixar para depois. E o 8º passo, o último, mas não menos importante, que tá incluso em um dos valores que eu sempre falo muito aqui no cantinho, que é o tempo para imprevisto e para descanso. Então, nunca esqueça do teu tempo para imprevisto e do teu tempo para o descanso. Muito, realmente muito importante para isso. Primeiro, o imprevisto, não preciso nem comentar com vocês, né? É algo assim que eu já bati várias vezes na tecla, já comentei muito com vocês. Deixa sempre um tempo para imprevisto, tanto teu planejamento diário quanto teu planejamento semanal. A gente não sabe quando vai acontecer algum imprevisto, não sabe o que tá por vir. O imprevisto é justamente algo que a gente não consegue prever, né? Então não tem como a gente torce para que não aconteça nada, né? Mas se vir acontecer, a gente já tá preparado para isso. Então, é muito importante deixar esse tempinho de imprevisto ali no teu planejamento para que tu não precise fazer um replanejamento. Então, o tempo para imprevisto é justamente isso, para te poupar ali do trabalho. O que eu recomendo? Tu pode deixar esse tempinho para imprevisto tanto no teu dia quanto na tua semana. Se tu for deixar no teu dia, eu recomendo deixar algumas horinhas. Se tu for deixar um tempo na tua semana, deixa um período, de repente, de um dia ou um pouquinho mais, para que tu consiga lidar com alguma coisa que aparecer, né? O que pode ser isso? Pode ser realmente uma atividade externa que chega para ti, ou, de repente, no teu dia, por exemplo, tu vai fazer ali o teu planejamento, e daí tu tá fazendo suas atividades, às vezes não apareceu alguma atividade externa, mas essas atividades que tu tá fazendo, elas demoraram um pouquinho mais do que tu planejou. De repente, tu precisou levar um pouquinho a mais, demorou realmente. Então, esse tempo para imprevisto, tu vai usar para isso. Porque realmente são atividades que tu não planejou que ia demorar tanto, então tu vai usar esse tempo para imprevisto. Ah, mas se o imprevisto ele não chegar, então usa esse tempo para te fazer alguma outra coisa, ou então caso tu queira adiantar, né, o planejamento do próximo dia, que seja, ou então realmente usa para descansar. Mas é muito importante deixar esse tempo. E caso tu deixe um tempo na semana, tu pode deixar também. Só porque daí quando tu for fazer o teu planejamento diário em si, provavelmente tu vai ter que fazer um replanejamento ali, pegar algumas atividades do dia e jogar lá pro período da semana em que tu deixasse vago. Mas ambos, não tem o que é certo e o que é errado. Não tem um que realmente não tem. Dá aquilo que dá certo pra ti. Então, deixem sempre esse tempinho para imprevisto. Tanto no dia ou na semana, vejo que fica melhor para ti. E o tempo para descanso, sempre falo muito aqui, considero muito importante. Sempre uma pausa durante uma atividade ou outra, de repente um período, entre um período e outro. Sempre digo aqui que o descanso, a gente não se cansa, né? O descanso, ele tem que estar sempre presente na nossa rotina. O descanso, ele tem que ser
a gente tem que prevenir, né? A gente não pode deixar chegar, esgotar para depois poder descansar. Então, é realmente isso. O descanso, ele tem que estar ali no teu planejamento. Tem que deixar blocos de descanso, blocos de pausa entre uma atividade e outra, entre um período e outro, no final de semana também. Então, isso é muito importante. 2 pontos aí no último passo, né? Que são os imprevistos de descanso. Por último, cada passinho, a gente precisa levar em consideração isso. Cada passinho, ele tem a sua importância, ele deve sim ser levado em consideração. Não tem uma coisa que é mais importante do que a outra, uma que é menos importante, não. Todos os passos, eles são importantes igualmente. Então, é muito importante a gente realmente levar todos eles em consideração e não fazer esse aqui não tem tanta importância, eu vou deixar de lado. Não, todos eles são importantes igualmente. Então, façam todos eles. Então, só revisando aqui os 8 passos. Primeiro, começando com a nossa revisão, né? Começar ali focando um pouquinho no passado pra gente ver o que a gente pode melhorar, como eu tinha comentado. Primeiro, revisar o mês da semana. Segundo, analisar as tarefas que ficaram pra trás. E terceiro, definir pontos fracos e pontos fortes. Aqui a gente trabalha um pouquinho mais do passado, né? Depois a gente começa a trabalhar a nossa agora. Então, listar as pendências, os compromissos fixos, os compromissos agendados, estabelecer metas. E depois que a gente já tem todas essas informações em mãos, a gente vai fazer o quê? Distribuir as atividades conforme as nossas prioridades. Então, esse é o 6º passo. O 7º passo, trabalhar em cima dos nossos hábitos. Então, ver ali em qual hábito tu quer focar e definir horários para eles. E o último passo, mas não menos importante, deixar sempre um tempo para imprevisto, um tempo para descanso. Então, depois que tu já tem aquelas atividades ali distribuídas, tu faz um reajuste no teu planejamento. Então, tu vê ali em qual período tu consegue deixar uma pausa. É importante tu fazer a distribuição primeiro e não deixar as pausas antes, porque às vezes tem atividades que tu consegue agrupar por bloco de tempo. Então, às vezes, tu fazer a distribuição primeiro, às vezes, quer dizer, deixar esses tempos primeiro e depois fazer a distribuição, às vezes tu vai ficar um pouco perdida e vai deixar tempos muito vagos, entende? Então, é melhor tu fazer a distribuição primeiro, porque daí tu consegue agrupar ali, ver por blocos de atividade mesmo, o que tu pode deixar junto e onde tu pode encaixar esses descansos e o tempo para imprevisto também. Agora, o último ponto que eu tinha comentado com vocês, que eu queria falar antes de eu contar realmente o que a gente vai ter aqui pra vocês. O que a gente vai fazer com esse planejamento, né? Beleza, Sara, eu tô com tudo anotado aqui. O que eu faço com esse planejamento? Né? Onde que eu vou anotar de fato? Tu vai anotar na tua ferramenta de planejamento. Agora falando um pouquinho mais especificamente sobre a tua ferramenta de planejamento. O planejamento, ele pode ser tanto no físico quanto no digital. Então, tem milhares de ferramentas no físico, milhares de ferramentas no digital. Digital tem muitas vantagens, tu pode levar para qualquer canto, ele te manda notificação, tem função de compartilhamento que ajuda muito, tem suas desvantagens também. Então, tu pode ter uma distração maior aí para quem procrastina um pouco mais para esse lado, é bem difícil. Então, às vezes tem uma distração maior, nem sempre tu vai ter acesso à internet. Muitas ferramentas tu precisa do acesso à internet para conseguir gerenciar elas. Físico também tem suas vantagens, então com ou sem internet tu consegue anotar o que tu quiser, consegue fazer alteração no que tu quiser. É o queridinho, né, pra quem ama papelaria aí, tu pode desenhar livremente, fazer o que tu quiser, diagramas, tu não tem, digamos, muitas limitações, né, tua criatividade que manda aí no teu planejamento. Também tem algumas desvantagens, né, por exemplo, não te notifica, nem sempre vai poder estar contigo, às vezes tu vai pra algum lugar que tu não pode levar um caderno, de repente um planner, alguma coisa assim. Agora a pergunta que não quer calar, né? Qual dos dois é melhor? O físico ou o digital? Não tem o que é certo e errado. Sempre digo aqui não tem regra nenhuma, né? O que é certo é aquilo que se encaixa pra ti, o que se encaixa na tua rotina, o que faz mais sentido pra ti. Então, nem sempre o que é melhor pra mim é melhor pra ti, nem sempre o que é melhor pra ti é melhor pra mim. Então, eu tenho as minhas... eu tenho as coisas que eu prefiro mais e tu também tem as suas coisas que tu prefere mais. Então, a gente somos pessoas diferentes, com rotinas diferentes, com necessidades diferentes. Então, realmente, às vezes, o que se encaixa pra ti não se encaixa pra mim e vice-versa. Então, o que eu sempre recomendo? Testar, analisar e decidir qual das duas formas, na verdade, né? O físico ou o digital, tu consegue se adaptar melhor. Mas, vamos lá, água aqui. Mas, afinal de contas, né? Por que eu tô falando disso? Esse tema, ele foi escolhido a dedo para que eu pudesse falar para vocês o que será o nosso lançamento, né? Então, falando que eu fico perdido, não sabe o que falar. Mas o nosso lançamento de agora, de setembro, vai ser uma ferramenta de planejamento. Veja só.
Esses tempos eu abri esses tempos não, foi no início do mês de agosto, eu abri uma caixinha de perguntas mostrando um pouco ali do que era o nosso lançamento, né? Deixando alguns spoilers. E daí, abri uma caixinha de perguntas ali para que vocês pudessem opinar o que vocês achavam que é. Tivemos, acho que 1 ou 2 acertos, no máximo. Do resto, ninguém acertou, por mais que estivesse muito óbvio. Mas, o nosso lançamento de setembro vai ser um planner. Sim, gente, a gente vai ter um planner agora do Cantinho Produtivo, que é um planner para 2022, mas o planner não é datado, então no momento que vocês comprarem, vocês vão poder usar. Tava muito ansiosa para poder lançar esse planner, algo que a gente tá planejando há muito tempo. Acho que assim, desde março, desde abril, depois que a gente fez o lançamento do curso, a gente já tava planejando o lançamento do planner. E ele é a ferramenta que vai te auxiliar, então, na realização dos seus objetivos, que vai te acompanhar durante todo o ano, né? E ainda aí vai te ajudar na tua produtividade, vai te auxiliar nisso. E falando um pouquinho mais sobre o planner, né? De que forma que ele vai te ajudar? Ele vai ali te ajudar a realizar todas as tuas atividades de uma forma mais tranquila, para te ter dias mais produtivos também, para te traçar um plano de ação para os seus objetivos e, além disso, né, além de traçar esse plano de ação para os seus objetivos, chegar no dia 31 de dezembro com todos eles realizados, tu vai trabalhar diariamente em prol das tuas metas e ainda tu vai ter tempo para descansar, que é algo que a gente prega muito aqui no Cantinho, né, você sabe que é um valor muito importante que a gente tem aqui, trabalhar sempre com leveza. Tu vai também focar naquilo que realmente importa e é muito importante que assim, no planner, a gente tem um espaço só para o teu desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente fala em focar naquilo que realmente importa, é porque tu realmente vai focar naquilo que importa. Realmente, assim, é muito bem direcionado. Vai te ajudar a desenvolver hábitos mais saudáveis também. Então, assim, vai ter uma ferramenta completíssima para te planejar teus dias e ainda te acompanhar aí durante todo o ano. Informações. O lançamento oficial do planner, ele vai ser dia 13 de setembro. Então, temos aí agosto tem 31 dias, né? Então a gente tem 14 dias pela frente pro nosso lançamento. Agora, o que vocês podem esperar desse planner? A gente vai ter uma sessão especial para desenvolvimento pessoal, como eu comentei, onde a gente vai trabalhar muito bem em cima das suas metas, em cima dos seus objetivos. Vamos traçar um plano de ação para cada um deles. Então, assim, ele foi desenvolvido assim, bem detalhadamente, realmente, para que tu possa desenvolver todas essas suas metas, todos esses seus objetivos. Vai ter sessão para planejar os seus objetivos, seus projetos, vai ter visão mensal, vai ter visão semanal. No lançamento também a gente vai ter bônus incríveis, então quando a gente for abrir o lançamento, a gente não vai vender só o planner, vai ter algumas coisinhas a mais aí junto com o planner que vão vir como bônus, que eu vou soltando alguns spoilers aqui pra vocês até o lançamento, vocês já vão saber o que é. Vai ter controle financeiro também, que é muito importante pra te poder organizar aí tuas finanças, vai ter um espaço completo pra te fazer a revisão e o teu planejamento do ano também, né, que a revisão, como eu já pontuei aqui pra vocês, é muito importante. E o que vocês vão fazer agora, né? Hoje a gente abre a nossa lista de espera para o lançamento, então tu pode entrar na lista de espera para ser avisado quando o lançamento acontecer, que vai ser no dia 13/9, né? Outra coisa muito importante, o planner ele vai ser lançado em quantidade limitada, né? Porque ele é o nosso primeiro lançamento do nosso produto físico, então ele vai ser lançado em quantidade limitada. Então, para quem quer entrar na lista de espera, eu vou deixar, assim que a gente encerrar a live, eu vou deixar o link disponível ali na bio para vocês poderem entrar na lista de espera. E para quem entrar na lista de espera agora, nos próximos 15 minutos, vai ter um desconto exclusivo no nosso lançamento do planner. Então, no dia do nosso lançamento, quem se inscreveu aqui nos primeiros 15 minutos vai receber um cupom exclusivo para fazer a conta. Então, se eu fosse tu, não perdi essa, eu não deixava passar essa, tá? Então, seria isso. Nosso lançamento, como eu comentei, vai acontecer dia 13 de setembro. Tô muito ansiosa. E uma coisinha, quando vocês forem se inscrever na lista de espera, depois que vocês fizerem a inscrição, vocês vão ser direcionados para um grupo do Telegram. Nesse grupo eu vou soltar vários spoilers, vou soltar várias coisinhas aí do que vai acontecer, vou soltar algumas fotinhos ali também do planner, soltar spoiler da capa, vou comentar
Vou comentar um pouquinho mais com vocês também ali sobre quais ferramentas a gente vai ter. Vou soltar várias fotos, soltando algumas novidades, os bônus também do lançamento, dos bônus do lançamento que a gente vai ter também, que vão acompanhar o planner. Então, tudo sobre o planner eu vou comunicar ali no nosso grupo do Telegram. Um aviso, não é o nosso grupo oficial do Cantinho, tá? É um grupo exclusivo só para lista de espera, então não é o mesmo grupo. Então, esse grupo só vai ter acesso realmente quem se inscrever na lista de espera. Então, seria isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado, né? Porque eu tô muito ansiosa pra esse lançamento. Realmente foi algo que a gente planejou há muito tempo, assim, planejando os detalhes há bastante tempo pra que ficasse realmente do jeitinho que a gente quisesse. E espero que vocês gostem também, porque, como eu falei, é uma ferramenta, assim, que vai ajudar bastante. E eu recebo muito, assim, eu sempre postava várias fotos do meu planner e eu percebi que várias pessoas realmente sempre questionavam de onde que era o planner e tudo mais. E daí, então, eu resolvi fazer realmente com o meu método de ensino, realmente com aquilo que eu ensino, que eu aplico, com o meu método ali, para que vocês realmente pudessem usar de acordo com os valores que a gente tem aqui no Cantinho. Então, assim que eu encerrar aqui a live, já vou colocar o link ali na bio para que vocês possam se inscrever na nossa lista de espera. E eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu vou encerrando a live por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o planner, sobre o lançamento, vocês podem me chamar aqui na DM aqui no direct do Cantinho mesmo, que eu vou respondendo as perguntas de vocês por ali. E é isso. Uma boa noite para vocês. E até a próxima. Tchau!